da lei, né? No capítulo 6, nós iremos ler do verso 8 até o de número 13. Levítico, capítulo 6, versículo 8 até o de número 13. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Todos acharam? É assim que está escrito. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem, diga, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, diga, outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Toda a igreja: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não é e não, é uma ordem, não se apagará. Ok? Podeis assentar e fique orando para que o Senhor Ele nos faça compreender aqui esse contexto. Amados, essa passagem bíblica é conhecida demais dos meus irmãos, né? É uma passagem em que o Senhor revela a Moisés a lei do holocausto. E o holocausto era o ambiente, o local, era aquilo que se fazia como um sacrifício para que viesse agradar a Deus, e assim o pecado das pessoas fossem cobertos, fossem perdoados, entre aspas. Outrora, no Antigo Testamento, quando o povo pecava, geralmente o povo levava as oferendas, as ofertas, os cabritos, tudo que era perfeito para que o sacerdote viesse apresentar a Deus em sacrifício. E ali o sacerdote pegava aquelas oferendas que eles levavam ao tabernáculo, e havia um lugar bem na entrada do pátio onde estava ali onde se fazia o holocausto, e aquele lugar era o altar. Alguns estudos vão dizer que aquele lugar onde se fazia o holocausto, o sacrifício, era aquele altar, ele era feito de madeira e ele era revestido de bronze para que ele viesse a aguentar, né, o fogo que era feito ali, e aquele fogo ele permanecia aceso. Inclusive, eu abro aspas para dizer que aquele fogo, desde então, ele foi aceso por Deus. Ele era um fogo diferente, mas ele precisava manter-se aceso, e para isso o sacerdote tinha que todo dia, e entrando pela noite, colocar lenha ali naquele altar, para que aquele altar não viesse se apagar, aquele fogo. O fogo ele viesse perdurar perpetuamente e de maneira nenhuma pudesse se apagar. Tem água aqui, eu vai logo, quando eu estou falando, eu vou logo secando a minha garganta. E aí todos nós sabemos que
o sacerdote ele era a única pessoa que podia fazer isso. Todas aquelas pessoas que se reuniam no pátio, aonde elas não tinham acesso ao lugar santo, que a gente simboliza como se fosse simbolicamente esse primeiro púlpito aqui. E aí após esse primeiro púlpito tinha o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar, onde habitava a arca, e ali estava no meio dos querubins a presença de Deus. E naquele lugar só quem podia entrar era o sacerdote. Quem sabia disso? Se não sabia? E até mesmo o sacerdote, quando ele ia entrar naquele lugar, ele tinha um preparo para que quando ele fosse entrar e oferecer ali o sacrifício a Deus, ele pudesse sair daquele lugar da maneira que ele entrou. Se o sacerdote entrasse naquele lugar de forma ilícita, ele morria fulminado naquele momento. Então, eu entendo que as leis que foram ditadas por Deus através de Moisés foram leis importantes, que agora, de uma forma figurativa, agora no Novo Testamento, e contextuando com o sacrifício que era feito por animais, agora uma vez que Jesus fez o perfeito sacrifício, agora de forma figurativa, nós somos o altar. Ok? E o nosso altar precisa continuamente estar aceso. Observe, se o altar estiver aceso, existe sacrifício. E se houver sacrifício, aí o Senhor recebe, e se houver sacrifício, também existe resposta de Deus. E se houver resposta de Deus, haverá milagre. Então, eu acredito que toda a lei, mesmo que nós não tenhamos que a cumprir, porque Jesus cumpriu toda a lei, ainda assim ela é importante, porque ela vai se tornar figurativa nas nossas vidas. Vamos lá. Aqui em Levítico 6, o próprio Deus, ele estabeleceu para Arão e seus filhos que, todavia, eles cuidassem do altar. E quando nós falamos de algo figurativo, aparente, né? Quando nós falamos de analogia, algo que a gente apresenta como algo aparente aquilo que estamos falando, nós estamos dizendo que se era necessário cuidado com o altar, e hoje o altar é a nossa própria vida, então nós temos que cuidar do nosso altar. Nós temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que observar se o fogo verdadeiramente ele permanece de forma contínua sobre a nossa vida aceso. Se em nenhum momento a gente tem vacilado em alguma coisa e por um acaso a gente tem deixado esse fogo se apagar. E quando nós falamos desse fogo contínuo, nós estamos falando de coisas que nós vivenciamos hoje, e que se nós não cuidarmos das coisas que nós aprendemos hoje e não colocarmos em prática amanhã, esse fogo ele não permanece aceso na nossa vida. Nós estamos falando de atitudes, de ações, de preceitos, de mandamentos que o Senhor ele nos ensina, que a gente precisa viver uma vida de prática. Nós ouvimos, irmão, é pregado, é ensinado todo dia. E às vezes a gente conhece, às vezes numa simples canção, a gente passa a entender aquilo que Deus quer da nossa vida. E a gente sente uma pressa que nos leva a concorrer para as coisas do bem, mas por um acaso muitas vezes a gente não dá ouvido àquilo que Deus está requerendo da nossa vida. O que foi que Deus disse? A primeira coisa para ele? Qual foi o primeiro preceito que Deus falou para Arão?
Olha, Moisés, diz para Arão, seus filhos, que o fogo não pode se apagar. O fogo tem que permanecer aceso. Diz para o sacerdote a respeito do altar, do holocausto, que também é chamado o altar de bronze, o altar que é feito o sacrifício. Diz para ele que o altar precisa estar aceso. E uma vez que o altar aceso, é preciso sacrificar. Agora vem uma outra palavra figurativa. Porque o sacrifício que era feito em holocausto, entenda, holocausto é o nome que se dá, o ritual que era feito. O sacrifício era aquilo que era apresentado ao Senhor no altar, ok? Então isso significa que agora, uma vez que eu sou altar, eu tenho que apresentar o meu sacrifício, para que eu seja representado um altar de holocausto. E esse contexto sacrifício, para eles, de uma forma literal, era um ritual que eles tinham que fazer para que o Senhor viesse se agradar do seu sacrifício. O que é que ele tinha que fazer primeiro? Manter o altar aceso. E aí em seguida ele precisava levar o sacrifício ao altar, né? Mantendo o altar aceso, levando lenha a ele pela manhã e pela tarde, para que ele viesse manter-se aceso. Ele levava o sacrifício ao altar. O altar se responsabilizava para consumir o sacrifício, e após o sacrifício consumido, começava a aparecer o quê? As cinzas. Muito bem. Só que a cinza, irmão, ela não pode ficar no altar. Eu já estou falando de forma figurativa. Porque a cinza, quando no altar, ela consegue apagar o fogo. Aonde tem cinza, geralmente não tem fogo, tem fumaça. E a gente sabe muito bem, quando a gente pega um tição, carvão, e quando a gente tira ele do fogo, ele começa a ficar cinza. Então isso significa que ele está apagando. E não consegue se fazer fogo quando há cinza. E quando eu falo de uma forma figurativa, eu estou dizendo que a cinza é tudo aquilo que atrapalha do fogo acender, queimar. Então, eu estou querendo dizer que há uma necessidade do sacerdote tirar a cinza do altar, irmão. Porque uma das coisas que Deus estabeleceu através deste altar de holocausto é que o altar ele permanecesse aceso. A ordem central era que o fogo do altar nunca deveria apagar. Ele deveria queimar continuamente de dia e de noite. Então, consiga trazer isso para a sua vida hoje. Faça essa transição daquilo que é literal para a nossa vida espiritual, para o nosso altar hoje. De maneira nenhuma nós podemos apagar. Nós temos que estar aceso continuamente, de forma perpétua. E isso era um papel do sacerdote, ninguém podia fazer por ele. O altar estava ali, mas quem ia manusear o altar era o sacerdote. Aí eu faço a pergunta: o que é o altar hoje? O que é o altar hoje? É as nossas vidas, irmão. Então cabe a nós a responsabilidade de fazer algo para que esse altar ele permaneça aceso. Então isso significa que diariamente pela manhã o sacerdote devia
fazer o seu papel, vestir as suas vestes de linho, as suas calças de linho, sua túnica de linho. Após isso, oferecer o sacrifício. Após isso, o ritual diz que ele tirava essas roupas a qual ele ofereceu o sacrifício. E é interessante isso, a gente pode tentar entender, porque quando ele fala de vestes que é necessário ser trocada, espiritualizando o contexto, nós estamos dizendo que nós precisamos tirar aquelas vestes que nós sujamos com a cinza e vestir novas vestes. E a Bíblia ela vai falar sobre isso lá no livro do Apocalipse, que essas são as vestiduras daqueles que foram lavados agora pelo sangue do Cordeiro. São vestes brancas, irmão. São uma veste diferente que agora uma vez eu preciso trocar. E disse que eles trocavam as suas vestes e levavam a cinza a um lugar limpo. Se nós prestarmos atenção, no texto vai dizer que ele pegava toda a cinza, tudo que não prestava, tudo que atrapalhava, tudo que apagava o fogo, tudo que virava fumaça, tudo que estava ali como empecilho, e jogava para fora do arraial, para fora do tabernáculo. Por que não dizer para fora da cidade? Então a gente tem que pegar tudo que está nos atrapalhando, irmão. Porque nós precisamos entender que muitas vezes o que contamina a nossa vida não é o que entra, é o que sai. E é com isso que a gente tem que ter cuidado, tirar toda a cinza, tudo aquilo que está nos atrapalhando e colocar para fora do arraial. E era isso que o sacerdote fazia. A Bíblia vai dizer que ele colocava num lugar limpo. E eu acredito que isso é uma forma para que a gente venha entender, uma forma de interpretação bíblica, né, em que outras Bíblias podem ter uma outra interpretação, onde esse nome limpo pode fazer uma colocação de um outro lugar, um lugar reservado, um lugar preparado para colocar as cinzas, porque a cinza não tem que estar no altar, a cinza tem que estar no lugar que ela está. E isso tem um significado que nós tomamos como um exemplo para a nossa vida, um significado prático, em que o altar, ali naquele momento, né, segundo o ritual, era o centro da vida religiosa do povo de Israel na época. Agora, uma vez que agora esse fogo, era o altar, onde era o centro da vida religiosa de Israel. E sem aquele fogo não havia como oferecer o sacrifício. E sem o sacrifício não havia expiação. Porque o que era feito ali, irmão, era pelo pecado do povo. E se não houvesse sacrifício, o pecado do povo não era perdoado. Deus perdoava o pecado do povo? Perdoava. Só que chegou um momento, irmão, escute o que eu vou dizer, isso aqui é forte. Chegou um momento que o povo estava tão acostumado a pecar, que Deus disse para o povo, olha, diz para o povo que o que eu quero não é mais sacrifício não. O que eu quero é obediência, eu quero que o povo obedeça. Então veja se isso não saiu do literal para o espiritual. Se isso não transcende de um ritual para uma vida verdadeira na presença de Deus. Por quê? Diz que o significado teológico e de origem daquele fogo que era feito ali era do próprio Deus. Quem acendeu o fogo do altar, como eu disse no início da minha fala, foi o próprio Deus.
Então, se Deus acendeu o fogo, é para que o fogo continuasse aceso, de maneira nenhuma se apagasse. Por quê? Porque o fogo do altar não era um fogo comum, segundo os registros bíblicos aqui em Levítico, também lá em 9:24. Se você ler depois lá vai dizer que foi o próprio Deus que estabeleceu o altar e o fogo sobre o altar, certo? Então, manter o fogo aceso era a obrigação, a responsabilidade do sacerdote de perseverar para manter o fogo aceso, a presença da glória de Deus entre o povo. Ou seja, se o altar está aceso, a presença de Deus está lá. Se o altar se apaga, a presença de Deus sai de lá. Então, de forma literal, hoje, se o altar, quando nós falamos de altar, a igreja tem uma visão do culto. E a gente precisa esquecer isso aí. Porque isso é uma questão da gente esperar tanto pelo culto, que a gente se esquece que o altar somos nós. O altar somos nós. Então, o que Deus espera que permaneça aceso é o teu altar, irmão. Não é o altar do teu irmão que está do teu lado, é o teu. Porque Ele quer usar a tua vida. E havia uma necessidade ali do sacerdote dedicar de forma diária para que o fogo ele permanecesse aceso. Por quê? O fogo não se mantinha aceso sozinho. Deus exigia uma ação humana da parte do sacerdote de pela manhã e pela noite ele colocar lenha no altar. Sim ou não? Então isso explica o que para nós? Que a nossa comunhão com Deus, o nosso fervor espiritual, ele não alto se pode acontecer, não, ele não auto se sustenta, não é algo autossustentável. Eu preciso gerar na minha vida uma busca, eu preciso ter uma disciplina, aí uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura de palavra, de estudo, para que esse fogo ele permaneça aceso, certo? Então, o que eu vejo aqui, que se era necessário uma dedicação do sacerdote, hoje não é diferente. Há uma necessidade que nós, como o altar, nós, de forma humana, venhamos fazer alguma coisa para que o nosso altar ele permaneça aceso. Um outro requisito era a remoção das cinzas. Por quê? Porque as cinzas era o resíduo, aquilo que não prestava. A cinza era o sacrifício consumado, eram os restos que sobravam do sacrifício e eram retirados ali, né, de cima do altar e levado para fora, como eu falei, para fora do arraial, aonde nós comparamos com coisas que precisam ser tiradas da nossa vida, com coisas passadas até, que a gente vem trazendo até o dia de hoje, no nosso tempo em que nós éramos criaturas pecaminosas, de coisinhas que a gente vem guardando, vem tendo como um objeto de muitas vezes de segredo, que nós guardamos e que às vezes nós pensamos que ninguém sabe, mas Deus sabe. Aquelas coisinhas que a gente tem o nosso coração voltado para elas, que de maneira nenhuma a gente quer renunciar, mas Deus sabe, não adianta. E a gente precisa tirar essas coisas e fazer uma limpeza e preparar o nosso altar para o sacrifício ao Senhor. Terceira coisa, e a gente pode aplicar para a nossa vida cristã. Segundo a teologia cristã,
e que a gente tem acabado de falar, o altar do holocausto é visto como uma prefigura de Cristo. Porque uma vez que o altar era o lugar onde era oferecido o sacrifício, agora Cristo é o verdadeiro sacrifício perfeito, que nós conhecemos como o sacrifício definitivo. Jesus foi o holocausto perfeito, ao contrário dos animais, dos bodes, dos carneiros, do sangue, de tudo que eles ofereceram. Nada disso podia remover permanentemente os nossos pecados. Mas o sangue de Jesus, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, esse sim nos purifica de todo o pecado. Agora eu trato de um assunto que nós conhecemos como sacerdócio universal. O que é que eu quero que você entenda? Você lembra lá do sacerdote que era responsável por fazer o sacrifício? Diga pelo menos amém. Lembra, né? Pois agora esse sacerdote é você. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele inicia o texto dizendo, no versículo 9 propriamente dito, ele diz: vós sois sacerdócio real. Aí ele continua: nação santa, povo eleito, escolhido. Para quê, irmão? Para oferecer sacrifício contínuo a Deus. Esse sacerdócio universal no Novo Testamento, a qual o apóstolo Pedro descreve, ele é o cristão na pessoa de Jesus Cristo. Assim como os sacerdotes levitas tinham a responsabilidade de manter o altar, hoje também a vida devocional de cada um de nós, que somos vistos como o próprio altar, precisamos manter essa presença, esse fogo, esse Espírito Santo ardentemente e continuamente nas nossas vidas. Isso não é fácil. Sacrificar não é fácil, porque o sacrifício ele é proveniente de renúncia. Quando eu digo sacrificar, eu estou falando de algo que eu preciso me despojar, algo que eu preciso deixar, algo que muitas vezes eu gosto daquilo, mas eu preciso deixar, abandonar. Aquilo até é bom para a gente, que a gente acha, mas não está sendo bom para Deus. E aí eu preciso fazer alguma coisa. Em vista que nós somos o altar, aonde houver altar, tem que ter fogo. Porque aonde tem fogo, tem presença de Deus. E aonde tem presença de Deus, tem o Espírito Santo. E aonde tem o Espírito Santo, tem fogo continuamente sobre o altar. Levítico 6, ele nos ensina sobre algo interessante. Constância é o que nós precisamos ser. Crentes constantes. Porque, irmãos, o que nós vemos hoje é uma inconstância tão grande que a gente se perguntamos como pode isso acontecer. Como o apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas, a saber, que ele disse: olha, eu me assusto como vocês são tão inconstantes, como que uma forma tão fácil vocês saem da onde Deus os colocou, como de uma forma tão fácil vocês deixam o fogo se apagar das vossas vidas. E ele diz: não apagueis, não extingais o Espírito Santo de Deus. Mas de uma forma tão fácil,
Porque aonde não há renúncia, irmão, não pode haver o sacrifício, irmão. Veja o que o texto diz: aonde existe o sacrifício, existe a expiação, porque quando se faz o sacrifício, se faz com um objetivo. Jesus não morreu em vão, ou morreu? Ele morreu com um objetivo: de purificar, de nos salvar, de todos aqueles que crê na sua expiação, de todos aqueles que se voltar para Ele, ter a salvação e ter os seus pecados perdoados. Então, aonde há o sacrifício, há uma expiação, há uma motivação. Mas é isso que a gente não vê na vida de muitas pessoas. Me parece que as pessoas não têm motivação para vir para a casa do Senhor. Que as pessoas não têm motivação para se ajuntar, para congregar. Que parece que não tem, é algo sem valor, irmão. É inexplicável isso, saber como as coisas concorrem assim. E eu teimo a dizer, com convicção e pautado aqui dentro dessa palavra, que muitas pessoas vão perder a salvação. Pastor, o que é que tem a ver isso? É porque eu estou dizendo que algumas pessoas vão estar ligadas, algumas pessoas vão estar esperando e outras não. Duas vão estar no campo, uma será levada, a outra vai ser deixada. Dois estarão na cama, um será levado, o outro será deixado. E aí, irmão? Essa constância, ela traz uma relação interrupta com o Senhor. E automaticamente isso vira o que nós chamamos de manutenção do altar. Que é isso, pastor? Se o sacerdote parasse de colocar lenha todo dia, toda noite, o fogo se apagava. Então o sacerdote precisava fazer a manutenção do altar, assim como a gente precisamos de forma contínua, constante, manter o nosso altar de alguma forma, para que ele permaneça aceso. Aqui a manutenção do altar era uma lembrança constante que o acesso a Deus está sempre aberto, mas que esse acesso requer zelo, esse acesso requer pureza, esse acesso requer, anota aí, irmão, disposição. Esse acesso requer, irmão, renovo. Esse acesso requer graça. Esse acesso requer santidade. Esse acesso requer amor. Esse acesso requer vontade de servir a Deus. Uma manutenção para que o altar ele permaneça aceso. Por isso a comparação entre o altar do holocausto e as nossas vidas. Por isso a comparação do altar do holocausto e as nossas vidas. Agora, quando nós passamos a acreditar que o altar, uma vez que a lei era literal, e agora quando nós passamos a acreditar que o altar é figurativo, esse altar ele está correlacionado a vários âmbitos da nossa vida. Primeiro, esse altar aponta para o nosso, diga, irmão, para sair, no nosso corpo. Vamos chegar lá. É o primeiro simbolismo do altar, o nosso corpo, a nossa vida. Então, diferente de muitas filosofias por aí, da forma que as pessoas acreditam aí, do corpo ser uma matéria somente, não. O corpo é o templo, o santuário de Deus. E ele precisa ser mantido. Se não for assim, não estava escrito, cuidado, vós sois templo do Espírito Santo. Eita Jesus.
Vós sois a morada. Isso aqui é forte, meu. Comece só a pensar aí, ó. Vós sois a morada de Deus. Lá no livro da Gênesis vai dizer que Deus, quando estava criando todas as coisas, ante a isso o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Porque o Espírito de Deus queria uma matéria, algo que fosse tanto espiritual como físico, para que pudesse ter um relacionamento. E Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. E Deus disse: vós sois templo, morada do Espírito Santo de Deus. E quando eu falo sobre isso, eu estou dizendo, o conceito disso é que nós somos o santuário de Deus, aonde Deus habita, aonde Deus mora, aonde Deus quer repousar. Não estou falando aqui de um suporte, de algo que é usado de vez em quando, como esse pedestal de microfone. Ele só serve para segurar esse microfone, somente isso. Não. Eu estou falando, irmão, de uma matéria física e espiritual que Deus deseja habitar, que Deus deseja se relacionar, que Deus deseja atrelar o seu poder, a sua glória, a sua majestade, as nossas vidas, e nos usar com poder e com grande glória. Estou falando que nós somos um templo, que uma vez que o Espírito de Deus habita em nós, nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Mas aí, pastor, o Senhor está falando do corpo. E agora o corpo, qual o simbolismo de sacrifício que ele tem? O corpo é responsável de renunciar, de rejeitar, de não querer, de extirpar, de tirar, de podar, de afastar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mesmo que o nosso corpo seja limitado, mesmo que ele seja fadado ao pecado, mesmo que ele faça parte da natureza pecaminosa, ainda assim nós precisamos renunciar os vícios e tudo que é desagradável a Deus. E o que, como nós chamamos isso? O cuidar da saúde e o usar dos membros daquilo que é instrumento de justiça. Pastor, tem palavra para isso? Se não tivesse, o apóstolo Paulo não tinha escrito. Para nós usar os nossos corpos para a justiça e não para a imundícia. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta, ele fala de um momento da igreja, a igreja primitiva já, que o pecado, a proliferação do pecado, o desejo de pecar já estava tão grande, estava consumindo tanto o corpo de Cristo, que eles estavam profanando aquilo que era santo. E que eles deixaram o natural, o desejo do homem para a mulher valer lá na Bíblia. E eles se amaziaram homem com homem, deixando a sua forma natural. É assim? E como animais. E o apóstolo Paulo disse que faziam coisas que não era lícito nem dele comentar na igreja. Ele estava pregando. E o que é que o Senhor fez com ele? O Senhor os abandonou e o Senhor os deixou na sua própria imundície e concupiscência da sua mente, da sua carne, porque eles não souberam
cuidar daquilo que era santo. E eles profanavam o seu próprio corpo. Então, uma forma figurativa de falar do altar é que o altar é o nosso corpo. Segundo, nós vemos um segundo altar que nós chamamos o altar do coração. Já vou terminar. Se o corpo é o templo, o coração é o santo dos santos. Coração. O lugar mais profundo da vontade de Deus. Por quê? Porque o coração é a alma do crente. O coração é o centro, irmão. Já disse os estudos que o coração, ele é a alma. Por quê? Porque ele é o centro das emoções. E é justamente no coração aonde o crente pode guardar a mágoa. Segura. Aonde o crente pode guardar a injúria, a malícia. É no coração aonde se afermenta tudo que é mal. É o coração que é o centro das emoções, que muitos deixam de perdoar, que muitos deixam de amar, que muitos se esquecem daquilo que Deus já fez pela sua vida. É no coração que nós devemos tirar toda a cinza. E agora, uma vez que os nossos corações é o altar de Deus, nós devemos sacrificar aquilo que agrada ao seu coração, o coração de Deus. Por quê? Porque o coração é o lugar mais profundo das emoções, é o centro das decisões, e manter esse altar limpo é importante, é algo significativo, é você vigiar e o que deixar entrar e o que permitir que crie essas raízes de mágoa, de desafetos, de desejos. Esse coração, ele vai ser mau. E esse coração, ele não vai agradar a Deus. Porque um coração, segundo o altar de Deus, é o coração de Davi. Esse sim. Pastor, mas a história de Davi deixou a espada dentro da sua casa. Ei, irmão, Davi se arrependeu daquilo que ele fez. Talvez no profundo do coração de Davi, ele expressou no Salmo 51 que ele não queria que o fogo apagasse da sua vida. Ele disse: tira tudo que o Senhor quiser, mas não deixa o fogo se apagar. No verso de número 9, lá vai dizer, Salmo 51, lá para o verso 9: não retiras de mim teu Espírito Santo. Ou seja, não retira o fogo do teu altar, Senhor. Não apaga o fogo do teu altar, Senhor. Não deixa essa chama se apagar, Deus. E o sacrifício, irmão, é aqueles que a gente tem que aborrecer os ídolos emocionais e colocar a pessoa de Deus como o desejo que esteja acima de tudo. Sabe o que é que isso vai gerar nesse altar do coração? Arrependimento constante e a guarda e o cuidado com as emoções. Terceiro altar, o altar da fé. Eita, esse aqui é forte. Porque nós dizemos que o altar da nossa fé está aceso, mas não pode vir um vento contrário, um vento que não é de Deus, que o nosso altar da fé se apaga. E de uma hora para outra a gente passa a desacreditar de tudo. E muitas vezes a gente volta atrás, algum que entrega os pontos, aquilo que já conquistou, aonde já chegou, e começa a olhar para trás. E aí como é que fica o nosso altar da fé? A fé, meu irmão, ela não é apenas um sentimento, algo que eu digo que estou sentindo.
A fé é uma forma de exercício naquilo que eu acredito. É o altar aonde nós decidimos confiar em Deus. Isso aqui é a fé. Por que a fé é do altar? Porque o altar, ele vai precisar de responsabilidade, sempre vai precisar de responsabilidade humana do sacerdote. Então isso quer dizer que se o meu altar da fé não tiver ou cooperar com a obra, não é altar. Porque se eu disser que tem um altar de fé e eu não colocar, não fazer, não buscar, não querer, não desejar, não orar, não consagrar, não vai adiantar nada. É necessário, ou se faz necessário, temos um controle total do altar da fé. Por quê? Porque cuidar do altar da fé é dar passos para a obediência ou fazer a vontade de Deus. Queimar o verdadeiro incenso e agradar a Deus com a confiança que nós colocamos nele. Amém? Quarto altar, para a gente terminar, é o altar da adoração. E muitas pessoas pensam que o seu altar da adoração está aceso e não está. Sabe por quê? Você entendeu o que eu disse? Muitas pessoas pensam, se enganam, que o seu altar da adoração está aceso e não está. Porque é o momento que a pessoa pensa que está agradando a Deus e não está, irmão. Sabe por quê? Porque muitos confundem esse altar com a música. Muitos confundem esse altar da adoração com a contribuição de valores. Muitos confundem esse altar da adoração com serviço prestados na igreja. Muitos confundem esse altar da adoração com esse momento de estar aqui, entrar por essas portas, sentar aqui, ouvir a palavra, sair no outro ouvido, voltar para casa e continuar do mesmo jeito. Muitos confundem esse altar da oração, quando não, o verdadeiro altar é reconhecer quem é Deus, em primeiro lugar. Anote. Quando o meu altar da adoração está queimando, quando o meu altar da adoração está aceso, é porque eu conheço quem é Deus. E conhecer quem é Deus é reconhecê-lo, é colocar Ele no seu lugar, é olhar para o alto e saber que Tu, Deus, é maior do que eu. E Tu, Deus, é quem manda na minha vida. E Tu, Deus, é quem me direciona. E Tu, Deus, é quem me ensina. E Tu, Deus, é quem me alimenta. Tu, Deus, é quem me veste. Tu, Deus, é quem me domina a minha vida. Isto é o altar, reconhecer quem é Deus. É o altar que mantém o foco. Adorar e tirar os olhos dos problemas, ou muitas vezes de si mesmo. Porque quando eu tiro os olhos do problema, porque tem gente, irmão, que o problema está bem aqui, mas eu sou, meu altar da adoração está aceso. Mas quando o problema se apresenta a mim, muitos se agarram no problema e ficam lá com o problema agarrado e se esquece de olhar para Deus, ou muitas vezes para si mesmo, porque esse problema aqui às vezes está sendo gerado por causa de mim mesmo. Eu estou atraindo o problema para a minha vida, é eu que estou falando demais, é eu que estou ouvindo demais, é eu que estou vendo demais,
e isso está acarretando problema. É eu que estou comprando demais e isso está acarretando problema. É eu que estou desvirtuando aquilo que Deus quer. Então eu estou trazendo os problemas para mim. Mas o correto é colocá-los, todos eles, todos esses problemas, toda essa confusão, todas essas dores, todas essas lacunas, todo esse mal, todas essas enfermidades, tudo isso jogar, colocá-los na mão do Senhor. Então, igreja, a conclusão é que a fé levanta o altar, a palavra traz a lenha, a oração faz o fogo, a adoração não é fumaça, é perfume que sobe ao coração e o corpo, aonde tudo isso é sacrificado ao Senhor. Amém? Então hoje o Senhor ele nos ensinou um pouco mais a respeito daquilo que verdadeiramente é o altar das nossas vidas, e que nós possamos sair daqui com esse ensinamento que o altar ele gera em torno de tudo que é as nossas vidas. O altar, mais precisamente dito, é a nossa própria vida, e nós temos que fazer o que for necessário para que esse altar ele se mantenha aceso para sempre. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos nos colocar de pé em